Olá, alunos do oitavo ano A. Bem-vindo a mais uma aula de ciências. Essa aula vai ser a aula de correção dos exercícios do capítulo 3 e do capítulo 4. A gente não vai fazer a correção de todos os exercícios, porque são muitos, então esse vídeo ficaria muito longo. Eu vou fazer a correção dos exercícios que está no final do capítulo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum outro exercício que eu não fiz a correção, vocês podem me chamar e tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, o primeiro exercício diz assim, na página 45. A imagem abaixo representa dois objetos que adquirem características distintas ao serem atritados um contra o outro. Um deles vai receber carga elétrica e o outro vai doar carga elétrica. Sobre eles, desenhe sinais positivos ou negativos, no caso E negativo, para indicar as cargas que eles adquirem após serem atritados. Então, vocês deveriam colocar sinais indicando quem está doando elétrons, qual o aparelho, qual o objeto que está doando elétrons e qual está recebendo. Então, quando a gente tem a doação, quando ele está perdendo elétrons, a carga fica positiva, como eu avisei e expliquei na videoaula sobre circuitos elétricos. E quando ele está recebendo elétrons, a carga fica negativa. Então, vocês deveriam colocar sinal de mais no bastão e de menos aqui no paninho. No exercício 2, a gente teria as figuras A, B e C representam três circuitos elétricos. Considerando que as pilhas e as lâmpadas estejam em boas condições, responda as questões propostas. A. Em quais ou qual dos circuitos poderiam estar circulando corrente elétrica? E justifique sua resposta. Em B, a gente teria a corrente elétrica passando, e em C também, desde que a gente tenha a chave de interrupção fechada. E A gente não teria passagem de corrente elétrica porque estaria ligado de forma incorreta. Na B, qual ou quais dos circuitos não poderiam estar circulando corrente elétrica em hipótese alguma? Justifique. Então, a gente viu que o A, na corrente elétrica, no circuito A, a gente não teria passagem de corrente elétrica porque a gente teria a montagem de forma incorreta. Então, o correto seria ligar um circuito, no caso, do fio, ligado no polo positivo e outro no polo negativo. Como isso não está acontecendo, então não vai ter corrente elétrica. C. Considerando a resposta do item anterior, o que poderia ser feito para que a corrente elétrica passasse pelo circuito? Então, como eu havia dito, teria que colocar um fio no polo positivo e outro fio no polo negativo da pilha. Em 3, comparando o circuito elétrico simples que você construiu no Investigue, que seria uma aula prática que a gente deveria ter feito antes de ter a nossa quarentena, a gente teria feito um circuito elétrico, mas eu expliquei isso na videoaula, então não há necessidade da aula prática. Então, na A diz assim, qual é a fonte de energia? No circuito simples, a gente vai ter uma pilha no circuito simples, e no residencial a gente vai ter as usinas, que podem ser a hidrelétrica, a eólica, a solar, a térmica, todas aquelas que a gente estudou no capítulo 2 desse livro. B. Quais são os condutores? A gente vai ter como condutor os fios, e na forma simples, e na forma mais complexa, na nossa residência, a gente vai ter as linhas de transmissão, as redes urbanas de distribuição de energia, como os postes de luz, que recebe lá os fios para poder levar a eletricidade até nossas casas. C. Quais são os receptores de energia? No circuito simples, a gente teria a lâmpada, e na nossa residência a gente vai ter, além das lâmpadas, os eletrodomésticos, os eletrônicos, televisão, geladeira e assim por diante. 4. Um professor de ciências montou 4 circuitos elétricos iguais ao ilustrado a seguir. Então, a gente tem aqui embaixo o circuito elétrico montado pelo professor, são 4. E aí ele diz aqui, considerando que você fizesse parte dessa turma,
como explicaria cada uma das situações, 1, 2, 3 e 4. E aí a gente tem aqui, ó, a lâmpada não acendeu por quê? Onde a lâmpada não acende? Aqui a lâmpada não acende e aqui a lâmpada não acende. Então, pela videoaula, eu expliquei que se o circuito for aberto, a gente não tem a corrente elétrica passando, consequentemente, a gente não teria a lâmpada acendendo. E aqui, nessa situação, que a lâmpada também não acendeu, é porque a gente está tendo a interrupção também da corrente elétrica, porque os dois polos, os dois fios, os condutores aqui, eles estão na água pura. Se essa água tivesse com sal, aí sim a lâmpada acenderia. A lâmpada acendeu por quê? A lâmpada vai acender sempre que a gente tiver um circuito elétrico fechado ou não tivesse água no estado puro, como eu havia dito aqui. Se tivesse com sal, acenderia, como mostra aqui na ilustração. A lâmpada acendeu porque aqui a lâmpada vai acender porque a gente tem a condução de eletricidade. O sal com água, ele faz com que aconteça ali a formação de eletrólitos, que a gente vai estudar isso em química. Então, eletrólitos são soluções que conduzem eletricidade. Então, água e sal é uma solução e ela vai conduzir a eletricidade. Agora, na página 58, as atividades do capítulo 4, exercício 1. Lucas e Mateus estavam em dúvida quanto à voltagem dessa luminária e resolveram testá-la em duas tomadas, uma com diferença de potencial igual a 110 volts e outra com diferencial de potencial de 220 volts. O resultado é o que mostra a seguir nas duas imagens. E aí pergunta, a partir do que você observou, responda, a voltagem da luminária é 110 ou 220 volts, por quê? Então, a voltagem da luminária é de 220, porque a lâmpada, ela ficou bem mais forte aqui em 220 e mais fraca no 110. Em 2. Alguns aparelhos apresentam característica de serem bivolts. O que isso significa? Pesquise sobre o que significa desse termo e responda aqui sobre esse assunto. Então, o que a gente espera que vocês pudessem responder? Que aparelhos bivolt são aqueles que podem ser gerados com diferença de potencial, tanto no 110 quanto no 220. Então, são aparelhos que consegue se obter ali o funcionamento, tanto ligando na tomada 220 quanto na tomada que é 110. No exercício 3 a gente tem a potência de um chuveiro elétrico é de 4.000 watts. Se ele fica ligado durante 15 minutos, que é 1/4 de horas, ele consumirá certa quantidade de energia. Quanto tempo uma TV de potencial, de potência no caso, igual a 150 watts, deverá ficar ligada para consumir a mesma quantidade de energia do chuveiro? Então, na videoaula eu falei para vocês que para a gente calcular o consumo de energia, a gente teria que pegar a potência do aparelho, vezes o tempo que ele está funcionando, dividir isso por 1000. Então, a gente faria aqui a seguinte conta do chuveiro, né, para descobrir quanto seria o consumo dele. A potência, que é 4.000, vezes o tempo, que é 1/4 de hora, então é 0,25, dividido isso por 1000, daria 1 kWh. Para a gente chegar nisso daqui, a gente teria que pegar a seguinte equação. Então, a potência do aparelho vezes quanto, dividido por 1000, vai dar 1 kW de potência. Então, fazendo essa continha aqui, a gente chegaria em 6,6 kWh. Exercício 4. Calcule a kWh de energia consumida mensalmente por um chuveiro elétrico de potencial de 4.000 watts em uma residência onde vive 4 pessoas que diariamente tomam 2 banhos de 12 minutos cada pessoa. Então, a gente teria que fazer lá a continha, novamente. Então, a gente teria 8 banhos por dia, que a gente tem 4 pessoas na residência. Então, 8 pessoas vezes 12 minutos por dia, daria 96 minutos para cada 2 banhos, que cada uma dessas 8 pessoas, elas realizam durante o período ali de um dia.
Durante 30 dias isso daria 54. E aí a gente vai ter aqui, ó, o consumo de energia vai ser 4.000, que é a potência do chuveiro, vezes 1,6, que é o consumo em horas para cada dia das 8 pessoas, vezes 30 dias. Isso dividido por 1.000 dá 192 kWh. 5. Qual é a diferença de potencial elétrico entre os polos das baterias mostrado na fotografia? Quando essa bateria deixarão de funcionar? Então, ao observar a pilha e a bateria, a gente vê a voltagem aqui, o diferencial de potencial. Então, na pilha vai ser 9 volts e na bateria 12 volts. E aí pergunta aqui na segunda pergunta da questão 5. Quando que essa bateria e a pilha deixarão de funcionar? Então, elas vão deixar de funcionar, a pilha e a bateria, quando essa tensão acabar. Então, quando os 12 volts e os 9 volts acabar, a gente não vai ter mais tensão suficiente para acontecer a condução de eletricidade e conduzir ali a eletricidade suficiente para que um carro funcione ou uma lâmpada de LED, por exemplo, funcione. 6 e última questão. Com suas palavras, explique o que é intensidade de corrente, depois converse com o colega e verifique se você chegou à mesma conclusão. Então, o que nós esperamos que vocês tenham aí respondido? Que a quantidade de carga elétrica que a gente vai ter passando de um dispositivo, de um condutor, no caso os fios, ele determina a intensidade. Então, a intensidade, ela nada mais é do que a capacidade de corrente elétrica que um dispositivo vai ter em relação aos seus condutores. Bom, finalizamos a correção dos exercícios e eu vou falar um pouquinho sobre o que nós vamos estudar no capítulo 5, que fala sobre o uso consciente da energia elétrica. Então, vamos pensar em duas questões que está aqui no início do capítulo 5. A primeira questão é: em uma casa eficiente, por que é possível dizer que há menos perda de energia? Que solução simples você poderia adotar para diminuir o consumo de energia elétrica? Então, a gente vai estudar nesse capítulo quais são as soluções que nós devemos adotar para poder diminuir o consumo de energia elétrica nas nossas residências e por que nós devemos diminuir o consumo de energia elétrica. Então, eu peço que vocês dêem uma lidinha aqui nesse início do capítulo 5, que está na página 60, e respondam aí no caderno de vocês essas duas questões. O que vocês acham sobre essas duas questões de acordo com o conhecimento prévio que vocês possuem, tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijinho.